Minha gente linda, hoje existem inúmeros tratamentos estéticos que possibilitam uma melhora da aparência do rosto. Um exemplo disso são as chamadas facetas laminadas, conhecidos pelas transformações marcantes do sorriso, mas existem segredos na hora de selecionar a técnica ideal. E para conversar sobre esse tema conosco, eu e você, vamos receber o dentista Dr. Maurício Bernardes, isso mesmo, Dr. Maurício Bernardes, que vai aqui entrar na minha casa, na sua casa, para conversar com a gente sobre facetas laminadas. Doutor, bom dia, bem-vindo. Bom dia, muito Saudades obrigado senhor, pelo doutor, convite. né? Obrigado pelo convite. O senhor teve outro novamente. dia falando aqui sobre... Bruxismo. Bruxismo, exatamente. Hoje, facetas laminadas. Muito obrigado É um pelo assunto convite. interessante, doutor. Assim, é para deixar o nosso sorriso ainda mais bonito, doutor? Sim, deixar bem mais bonito e mais atraente, né? Vamos conversar sobre isso, então? Vamos Por sim. favor, doutor, então Obrigado, senta-se com aí. licença. Gente, facetas laminadas, né? O que é, doutor, para começo de conversa? Facetas. O nome é sugestivo quando você fala sobre dentes, porque a face do dente, a parte que aparece do dente. Então, uma faceta seria a parte externa, ou seja, o que o dente representa na sua face visível. Então, ela é chamada de faceta. Agora, o doutor Maurício, é um revestimento que se coloca? Sim, esse revestimento a gente pode colocar de muitas maneiras. Ela pode ser uma faceta laminada em cerâmica, ela pode ser uma faceta em resina, ela pode ser uma faceta em resina acrílica, ela pode ser um monte de materiais. São os materiais. Exato. Mas essa faceta, ela recobre a parte visível do dente sem mexer na parte interna do dente. Então você faz só a parte externa desse dente. Tá, mas a gente tem o nosso dente, etc. Se você coloca um revestimento, eu imagino por cima, uma capinha que envolve o dente, ele não fica mais cheio, mais grosso, mais volumoso na boca, doutor? Sim, ele fica bem mais volumoso quando você precisa desse volume. Quando você não precisa desse volume, você faz um pequeno desgaste. Ah, entendi. Esse desgaste, ele pode ser, como se chamam hoje, como as pessoas chamam hoje no setor odontológico, como minimamente invasivo. Às vezes você faz só um pequeno lixamento milimétrico, menor do que um fio de cabelo, de modo a aumentar a adesão. E às vezes você tem que fazer um lixamento um pouco maior para você conseguir recobrir essa coloração escura que às vezes o dente já tem de dentro dele mesmo. O fato de você fazer esse desgaste não está proporcionando que o dente fique futuramente mais quebradiço, mais fragilizado, doutor? Na verdade, sim e não. É uma resposta meio ambígua, porque se o dente já tiver enfraquecido por ter tido um problema de canal internamente dele, você tem que fazer um reforço interno nesse canal, de modo que ele não se quebre quando você for mastigar. Por quê? Se você não fizer esse reforço, ele vai ficar realmente muito mais fraco. Quando o dente é natural e não tem um tratamento de canal, normalmente você não precisa de reforço algum, porque o esmalte vai ser desgastado o mínimo possível e ele vai continuar ainda em volta do dente, no local ali, fazendo Quer o dizer reforço. que faceta, quando a gente entende faceta, é só na parte que aparece, a Sim, parte externa, doutor. só na parte externa. Não é uma capinha que vai envolver todo o dente. Não, é só na parte externa. Quando você faz a parte externa do dente, posso pegar um Pode, modelo? por favor, doutor. Quando você pega a face externa do dente só em esmalte, ele se chama faceta. Quando você recobre inteiro, ele se chama coroa. Ah, entendi. Então, muitos dos casos que a gente tem, alguns dentes têm uma destruição um pouco maior. Então, nem sempre toda uma estética de sorriso faz facetas em todos os dentes. Às vezes você faz facetas em um e coroas em outros. A gente vai mostrar algumas fotos daqui um pouquinho, como o doutor trouxe, enfim. Agora, serve para dar uma alinhada nos dentes. Tem gente assim que tem a constituição, a arcada dentária tortuosa. Sim. Essas facetas vão alinhar também, doutor? Veja bem,
Hoje em dia, a gente trabalha com um sistema que se chama arquitetura de sorriso. E a arquitetura de um sorriso é igual a arquitetar uma casa. Fazer uma casa demanda um planejamento. O planejamento depende de onde você vai construir essa casa e o que você deseja dessa casa. E esse desejo passa pela ciência, que é capaz de corrigir algumas coisas, o paciente que deseja algumas coisas que ele acha que é bonito para ele e a sua capacidade profissional de conseguir colocar tudo isso para ser executado. Vamos mostrar algumas fotos, diretor, assim, vamos trazer algumas fotos, até mesmo para quem está em casa saber, assim, a gente fala de facetas, plaquinhas, o dente, etc. Doutor, o que é isso? Doutor? Isso aqui ele ilustra bem como é que a gente faz um planejamento. Então a gente tira primeiro as fotos do rosto do paciente, essas fotos a gente coloca de uma maneira coerente num programa, faz os traçados do que você deseja, fazendo planejamento, medindo orelha, olhos, distância interocular, o tamanho do nariz, tamanho de lábio, altura de sorriso, o quanto esse sorriso sobe ou desce. Tem que ficar harmônico, tem que ficar harmônico. E depois que você harmoniza tudo isso e fez um planejamento no computador, você manda ele fazer um enceramento. Então aqui tem um modelo de gesso que foi recoberto com cera. Tá. Então isso chama-se enceramento. Aí esse enceramento... É aquela massinha que você coloca na boca, etc? Não, aquela é antes. Antes ainda? Antes ainda. Você moldou, tira um molde e ele fica em gesso. Aí você planeja o seu desejo e desse desejo você faz o enceramento. Com este enceramento, você olha visualmente se ele deu o arco que você queria, se o paciente se agradou com aquela forma de dente, porque a gente tem um monte de formas. A gente tem sorrisos onde os dentes são arredondados, quadrados, assimétricos, exatamente, maiores, outros menores. E aí tem gente que deseja o sorriso todo linear, retinho, tem outro que prefere um dente um pouco maior, um pouco menor. E aí você apresenta aquilo para o seu paciente para ver se ele gosta. No computador? Primeiro no computador. Ok. Depois no modelo em que ele segura na mão o próprio sorriso, como é que vai ficar. E aí depois nós temos outra fotografia. Por favor, aí. Então são os processos. Aí chama-se mocap. O mocap você pega... Mocap. Mocap. M-O-C-K-U-P. Mocap. Okay. Então você coloca esse mocap na boca desse paciente e vê como é que fica. Não é um tratamento definitivo isso mocap. ainda isso não é definitivo. Ele ainda, essa resina que está na boca dele, é só para ele ver como é que ficou. Isso então está por cima do dente dele? Está por cima do dente dele. Ele não teve que tirar dente nenhum aqui? Nada, nem preparo foi feito ainda. Nem o preparo do esmalte, nem a melhora desses ângulos, nada. Aí o que faz? Olhou, gostei desse sorriso, ficou bom. Você acha que ficou bom? Acho que ficou bom. Então agora nós vamos desgastar o dente. Entendi. Depois de desgastarmos os dentes, a gente volta o modelo para o laboratório. Ou para o laboratório, ou para o sistema que vai fazer, porque hoje a gente tem também os sistemas que são de digitalização de imagem. Entendi. Ele vem e faz um scanner. Esse mocap, na arcada, tanto pode ser na arcada superior como na arcada inferior? Todo? Pode aqui ser. Está dentro, tem uns 32 aqui, doutor? Sim. Neste caso específico, os de baixo a gente ainda não colocou. Nada? Nada. Então foi feito em cima? Só em cima para testar o sorriso. Mas tem pacientes em que a gente faz em cima e embaixo. Mas aqui então tem a arcada dentária completa superior. Completa superior. Então significa que depois desse processo vai ser desgastado o dente com aquele aparelhinho, aquela maquininha, aquela anestesia, que todo mundo teme. Mas com anestesia, alguma coisa assim, Sim, doutor? quando você tem um desgaste grande e tem dente vital, ou seja, dente vivo, você vai ter que fazer uma anestesia, senão vai doer. Exato. Mas quando você tem que fazer desgaste minimamente invasivo, como esse caso, por exemplo, o desgaste dele foi realmente minimamente invasivo. Ele não tomou anestesia para fazer. Então deu uma desgastadinha no dente para ter pequena, o volume, a aderência. Isso. Né? Depois disso... A última foto nós vamos conseguir ilustrar direitinho por que eu não consegui, que eu não precisei, né, fazer esse desgaste grande no esmalte. Entendi. E uma vez que faz isso, doutor, assim, aí aquele ele vai para um laboratório. Tá. Aí esse laboratório faz
as facetas. Tá. Aí isso aqui é uma máquina que ele coloca esta cerâmica. Então isso aqui já seria o dente já. Isso, como se fosse o dente. Aí ele coloca isso, desgasta isso e ele sai da máquina pronto, só para polir e fazer uma pintura. Um vernizamento aí. Uma maquiagem na cor que você então precisa. Isso aqui são os dentes. Aí você tem que... a quantidade de dentes, ou seja, eu posso colocar na parte superior toda ou somente naquelas que mais aparecem aí de repente? Você pode colocar nas que mais aparecem ou colocar na boca toda. Tanto faz. Na verdade, é você quem vai optar. Entendi. É o planejamento que vai dizer Entendi. o que nós vamos executar. Porque tem gente que tem uma mordida um pouco mais profunda, às vezes a gente tem que levantar, às vezes a gente tem que levar um dente um pouquinho para frente. Tem gente que quando sorri aparece mais a Exato. gengiva, etc. Às vezes você tem que fazer uma cirurgia na gengiva para corrigir essa estética. E porque a estética não depende só de um fator. O fator estético depende do que o paciente deseja, o que você é capaz de fazer e o que temos no mercado hoje. Entendi. Porque às vezes ele fala assim, não, eu quero um dente com a gengiva pegando lá na ponta da raiz. Entendi. Não dá, isso não dá. Agora, doutor, então eu estou tentando fazer o máximo de pergunta para que você, junto comigo, com a resposta dele, vá entendendo o processo. Ou seja, desgastei o dente, aí faço tudo a medida, eu tiro o molde, o mocap, etc., tudo certinho aí. Aí, de repente, a solução que eu coloco, a faceta que eu coloco, eu fico imaginando que é para a vida toda. Porque como é que isso aqui vai cair amanhã depois? Como é que o dente está desgastado, está irregular por baixo? Dizer que alguma coisa é para a vida toda, a gente não pode. A princípio. A princípio é para ela durar o máximo de tempo possível. Eu tenho alguns pacientes que já têm isso há muito tempo. Quanto tempo, assim? 5 a 10 anos? Mais. Ok. Então, a gente dizer que não tem jeito de durar a vida toda, não é uma verdade. Até porque também muitas pessoas têm o dente que Deus fez e que não dura a vida toda. Você não pode afirmar que alguma coisa que você faz vai durar a vida toda, mas é para durar o maior tempo possível, porque ele é cerâmico, foi feito por nós, homens. Então, o que é isso? Este caso foi feito um caso em cerâmica. Tá. Então, este aqui é no modelo, que foi feito pelo laboratório, então a gente vem e olha como é que tá, vê como é que ele fica... Nesse caso aqui, a gente estava testando as cores dos cimentos que vão vir por baixo, para ver se vai ter que ficar um mais claro, um mais escuro. Então, esse aqui foi um teste, que depois a gente vem e transfere para a boca. E aí, disso daqui, depois de todo esse processo, aí vem a implantação do definitivo. Isso, a colagem do definitivo. Olha que bonito que fica. Por que nós fizemos pouco desgaste? Veja bem, o problema dele era na forma e no tamanho do dente. Eu não preciso fazer um desgaste aqui. Eu faço um desgaste mínimo e eu consigo aquilo que ele está procurando junto comigo. Olha o resultado final aí. Puxa vida. E neste caso nós fizemos só em cima. E se a pessoa tiver um dente aqui original, tiver um dente torto mais sobressalente, um mais para trás, mais torto, eu tenho como consertar isso antes de fazer isso para ter essa simetria aqui? Sim, na verdade, esse desgaste, esse planejamento é para isso. Você calcula quanto você vai ter que desgastar essa parte externa e o quanto você vai ter que colocar de material por cima para você chegar no resultado. Então, pequenos defeitos no sorriso, ou seja, dentes muito pequenos, dentes muito largos, você consegue corrigir com um desgaste. Então, às vezes, um dentinho que tem pouca coisa para fora, você consegue fazer um pequeno desgaste, ele fica um pouco para dentro, você coloca a sua faceta, aumenta um pouco a faceta do dente do lado e, às vezes, você tem uma simetria no sorriso. A gente percebe muito isso, e você sabe, você na sua casa já é esperto nisso, mas a gente percebe muito isso assim, na vida artística, né? Na vida artística, muitos artistas, cantores, etc., né? Que já estão usando essa técnica justamente porque precisam do sorriso, da interpretação, etc., né? A gente vê muito isso, mas está chegando também na dimensão popular, né, doutor? Sim, sim. É óbvio que todo o tratamento dessa magnitude tem que ser muito bem planejado. Bem planejado para ser bem executado. Okay. Então, se você disser assim, puxa, todo mundo é capaz de fazer? Sim, todo mundo é capaz de fazer.
Mas todo mundo tem que se planejar para. Ok. Como nós dissemos no começo, arquitetar alguma coisa não significa ver só como vai ficar pronto. É como vai ficar pronto, como nós vamos fazer para ficar pronto, quanto vai custar para ficar pronto e como nós vamos fazer para que a gente consiga fazer com que isso fique pronto. Entendi. Doutor Maurício, por favor, entre aqui na nossa salinha da saúde e da fé, doutor. Facetas laminadas, o que são? As facetas laminadas são as próteses ou recoberturas ou restaurações que você coloca por fora do dente, que você coloca como uma face que as pessoas vão conseguir ver para poder fazer com que o sorriso fique mais bonito. Eu não sei se o diretor pode colocar assim uma imagem dessas facetas, assim, aquela última foto, diretor, seria até para ilustrar, para mostrar a beleza. Depois disso, doutor, a pessoa fez, está lá bonitinho, colocou aquela cola, aquele adesivo, aquela faceta pela parte da frente. E a parte de trás do dente, ela está desprotegida, ela está descamada? Não. Veja bem, essa foto aí, diretor. Como a gente explicou aquela hora, nós temos as coroas que vão revestir tudo. Neste caso, a gente tem só facetas, então elas revestem só por fora. Então, você não tem nenhum desgaste interno, só um pequeno desgaste externo, e aqui não tem problema algum. Você pode passar o fio dental, escovar, você pode fazer tudo aí. Uma mastigação, doutor, ou seja, o fato de mastigar algo mais sólido, etc., não tem o perigo de deslocar fazendo, já que é uma cola aí, não tem? Sim. Esse perigo existe mesmo nos dentes naturais. Alimentos muito duros, maçã do amor, torresmo, essas coisas, a gente tem que tomar muito cuidado por conta da dureza desses alimentos. Então, você fazer uma alavanca com os dentes, você pode quebrar mesmo os dentes naturais. Porque agora, doutor, as pessoas estão preparando para o almoço, de repente vai preparar aquela carne de galinha, aquela costelinha, você tem aquele ossinho junto e vai dar aquela... E a pessoa vai roer aquele osso, mesmo nos dentes naturais, que se tome muito cuidado, porque é muito alto o índice de fratura e de quebra de dentes da frente. Nesses casos, onde a pessoa vai morder um osso, pegar um ossinho da galinha, tirar aquela partezinha branca, né? Que muita gente fala para mim, doutor, não vou poder. Não, você não deveria nem ter começado isso. Mas os dentes fraturam nessas ocasiões. Torresmos, ossos, essas coisas, eles... Então, tem que ter um cuidado, Ele tem que ter o cuidado. Então, este demanda o mesmo cuidado. Você não pode fazer excessos neles. Essa coloração que está branca, perfeita, uma folha de papel, doutor, assim, ela vai ficar para sempre, digamos assim? Ou com o passar do tempo, aquela coloração lá atrás também pode descamar ou descolorir? A cerâmica, como é esse caso aqui, a cerâmica não vai descorar. Ela pode receber fatores externos, ou seja, o tabagismo ou uma comida muito corante. Às vezes a gente não sabe o que as pessoas, né? Mas é só por comem, fora. Mas ela pode corar, mas que às vezes uma pequena limpeza limpa tudo. Essa cerâmica, ela tem a textura de um prato. Entendi. Então ela é bem limpinha, então ela não vai ter um escurecimento. Eu posso usar enxaguantes bucais aí, doutor? Pode. Tem restrição? Não tem restrições quanto ao enxaguante bucal, uso de fio dental. Não tem restrição alguma quanto a esse sentido. Escovação interdental, que é aquela escovinha que você passa no meio dos dentes, também não tem problema. Eu posso fazer, doutor, aqui, essa parte, de repente, um sorriso que mais aparece, esses 5 aqui, depois mais esses 5. Posso fazer nesses 10 ou tenho que... Normalmente as pessoas vão e fazem 6. 6 de cada lado. E depois fazem os outros de trás. Entendi. Por quê? Primeiro os que aparecem e depois eles fazem os de trás. Mas o ideal é conseguir fazer todos de uma vez só. Tá, Condição ideal. Quando o senhor fala de uma vez só, no mesmo dia eu saio com esse sorrisão aí? Sim. Esse paciente entrou exatamente assim, saiu exatamente assim. Porque aqui, neste caso, esta foto já havia sido feito o desgaste. Ou seja, foi feito o mocap, o desgaste. Já foi feito o mocap, o desgaste, a moldagem. Aí marcou-se o dia, chegaram as lâminas e aí foi só... Ele entrou, eu acho que foi 2 horas da tarde, hora que eram umas 4 e pouco, ele já estava com tudo pronto no lugar. Bem coladinho, sorrindo para a vida. Sim, né? Feliz. Agora, bom, se a pessoa não pode fazer tudo uma vez, pode planejar Pode por planejar etapas. e fazer por etapas.
Eu fiz uma pergunta aí, doutor, terminei o bloco passado fazendo aquela pergunta, ou seja, o senhor falou que com planejamento é acessível, porque Sim, ele tem um investimento, doutor. Sim, o investimento, hoje esse investimento não é pequeno, mas ele é possível. Então existem muitos modos de se fazer um investimento. Qualquer pessoa sabe disso, qualquer pessoa pode fazer um investimento, um aporte em qualquer coisa que deseje. Uma mulher que deseja pintar o cabelo, às vezes o preço também não é acessível, mas ela consegue fazer isso algumas vezes. Então, não estou comparando os dentes, o preço desses dentes com uma pintura de cabelo, mas tudo é planejável. Entendi. Tudo é planejável, tudo pode ser executável para todas as pessoas. Uma vez feito isso, o recomendável seria passar do dentista de quanto tempo? 6 em 6 meses, no 6 em 6 máximo. meses. O ideal é de 4 em 4. Se você tem uma boa higiene, está tudo ok, 6 em 6 meses. O fato, doutor, assim, 4 em 4 meses, aproveitando desculpe. sempre essa foto que está ilustrando muito bem, eu fico imaginando que essa plaquetinha vai até aqui, a gengiva meio que vai encobri-la, etc. Não pode ter aí a questão de higiene, de infiltração bacteriana aqui em cima, doutor? Na verdade, nesse caso, ela ficou ao nível da gengiva. Tá. Bem ao nível da gengiva. Se você tiver aqui, nesse caso, uma doença periodontal, você como o dente, onde você vê numa doença periodontal a diferença entre o esmalte e a raiz, aqui também ele vai aparecer numa doença periodontal. Mas as inflamações gengivais, elas podem ser evitáveis, porque ele termina bem pertinho de onde termina o esmalte. E ele termina quase em zero. Gente, a gente mostrou essa foto aí para você visualizar como que fica depois de um tratamento bem feitinho. Vamos agora aproveitar esse momento, doutor, e responder algumas perguntas que chegaram para nós via WhatsApp. Por isso que a gente fala a importância do WhatsApp aqui no programa, viu? Participe porque chegou esse momento. A Amanda Rodrigues, bom dia, Amanda, ela que é de São Paulo, Amanda. acompanhando. Tem um dente escurecido, fiz clareamento dental, mas ele não clareou. Posso colocar facetas mesmo assim? Pode sim, Amanda. As facetas podem ser indicadas em um dente único ou podem ser indicadas num conjunto de dentes. Importante é você ir ao seu dentista e planejar como isso vai acontecer. É aquilo que eu falei no início do programa. Planejar é mais importante do que você falar assim, eu posso ou não posso fazer. Porque às vezes a gente planeja um jeito de fazer alguma coisa e esse jeito a ciência não consegue fazer. Agora, se for possível, dá para fazer. E a Bárbara Monteiro, de Ribeirão Preto, São Paulo. Bom dia, Bárbara. Deus te abençoe, Bárbara. Bom dia, Bárbara. Que bom que você está conosco, Bárbara. Tenho interesse em colocar facetas laminadas, mas gostaria de saber se o procedimento é demorado, pergunta ela. O procedimento pode ser rápido ou pode ser demorado. É difícil responder a pergunta. Entre o início lá, o projeto, lá, a digitalização da boca, da harmonização da face, até a realização disso, doutor, assim, tem como mensurar um tempo aí? É muito difícil mensurar porque a gente está falando de casos muito específicos. Tá, mas eu estou uns 2 meses? 2 meses? Mais ou menos assim. Ok. Ó. Quando a gente vai planejar alguma coisa, aquela foto que eu mostrei é uma foto de um caso específico. As pessoas têm problemas diferentes, modos diferentes que a gente precisa fazer e, às vezes, procedimentos que a gente precisa fazer. Então, por exemplo, uma pessoa que tem um conjunto de dentes muito escuro, nós vamos ter que iniciar por um clareamento. Entendi. Esse clareamento pode ser feito em casa, que leva um tempo, e pode ser feito no consultório, que leva outro. Então, tudo vai depender de como a gente deseja ao final. Mas um caso onde já esteja na cor ideal, onde já esteja tudo ok, onde o número de facetas é possível, onde tudo é ideal, a gente consegue fazer num prazo de 10, 15 dias. Às vezes Agora, nas condições não ideais, a gente vai ter que ir colocando faltando esses frisozinhos em lugares específicos para colocar tudo no ideal e depois vir a fazer a faceta. Às vezes tem problema de gengiva, às vezes tem problema de cárie, às vezes tem problema de alinhamento, então tem que tratar tudo isso antes de começar a fazer o procedimento. Estou correto, doutor? Exatamente. A Simone Campos, aí de São Bernardo do Campo. Bom dia, Simone. Deus te abençoe. Que bom que você está conosco, Simone. Tenho gengivite. Poderia colocar facetas? Pergunta a Simone. Simone, bom dia. Você pode colocar faceta, mas veja bem,
Se você tem um dente que está inserido num osso, que está recoberto por uma gengiva, o ideal é que você tenha uma gengiva sadia. Você pode colocar a faceta? Pode, mas primeiro tem que tratar a gengivite. Por quê? Porque sem a gengiva, como é que vai fazer? Vamos dizer que essa gengiva esteja inchada, nós fizemos uma faceta, um recobrimento, que custou um tempo seu, um tempo meu, um trabalho, e depois a gengiva vai e desinflama. E agora? Agora a faceta ficou com a linha aparecendo. Entendi. Então, como é que vamos fazer? Temos que tratar a gengiva primeiro e depois façamos a faceta. E vamos lá para Niterói, no Rio de Janeiro, é a casa da nossa amiga, dona Bianca Vasconcelos. Bom dia, dona Bianca, Deus abençoe. Bom dia, Bianca. Sofro de bruxismo, poderia colocar mesmo assim faceta laminada, doutor? Bom, Bianca, vou deixar isso bem claro para você. O bruxismo, como eu falei no outro programa, é um problema que aumenta a força muscular. Esta força muscular faz quebrar dentes, faz esses dentes lascarem, faz esses dentes doerem. Dizer que você não pode colocar facetas seria uma mentira. Você pode colocar facetas. Mas saiba que as facetas estarão sujeitas às mesmas forças que o seu dente estaria. Então, uma proteção seria importante de ser colocada e essa proteção tem que ser coerente, vinculada ao seu dente direitinho para que ela não... Por quê? Porque se você quebra o dente que é normal, imagina alguém que colocou lá uma facetinha, se não vai quebrar. É possível de quebrar, mas o ideal... Nesse caso, para uma faceta eu tenho que usar também aquela placa protetora? Sim, pode colocar a placa protetora sobre a faceta. Aliás, isso é muito comum. Para dormir, para isso e aquilo, né? Principalmente naqueles pacientes onde você não sabe se ele tem bruxismo ou não. Okay. Na dúvida, você coloca a placa e pede para ele dormir com ela, porque deixa um pouco mais seguro. Gente, o assunto de hoje, facetas laminadas. Entendemos mais um tema, mais um assunto. Aí hoje, o sorriso bonito, né? Tem solução, tem tratamento, tem situações assim que a gente pode, inclusive, melhorar a autoestima com um bom sorriso, cartão de visita, não é mesmo? Então, hoje tivemos o prazer de conversar com o Dr. Maurício Bernardes, nosso médico, nosso dentista. Quem quiser entrar em contato, olha o telefone aí, gente. 998601951. Está na tela para você copiar. Ou o site, também no site tem vídeos sobre facetas laminadas. mauriciobernardes.com.br. Doutor Maurício, eu queria imensamente agradecer a sua participação. Eu que agradeço. A gente aprende muito com vocês aqui, viu? Muito obrigado, viu? Oportunidade. Muito obrigado. Venha sempre, viu? Uma casa, porta aberta aqui para o senhor, tá bom? Muito obrigado. Que Deus abençoe. Posso de novo rezar pelo senhor? Por favor. Deus abençoe, doutor. Amém. Muito obrigado. Muito obrigado. Viu?